Vamos começar. Deixa eu pegar aqui, né? Essa matéria, ela tem um monte de símbolos, né? Coisas que devem ter aparecido para você, assim, por exemplo, o E com esse índice, o A com esse índice, o A com dois índices, né? Parece a mesma coisa, mas não é. Tem o produto tensorial, tem o delta de Kronecker, né? Tudo isso aqui a gente vai ter que saber resolver, Tem um beleza? produto contra a Té também, que eu não sei como é que fala em português, Ah, que é, sim. é um produto diferente, que ele soma, ele É, parece um produto é escalar. tipo um produto escalar, né? Tipo um produto interno da vida, assim, lá da álgebra linear. Exato. Isso. Muito bem. Na aula passada eu defini algumas coisas importantes, como, por exemplo, os vetores da base canônica, né? Apesar de eu chamar de vetores, a gente estava escrevendo eles como matrizes colunas, certo? Eles vão aparecer bastante hoje também. Muito bem. Então, por exemplo, digamos que eu queira escrever esse vetor aqui. 2, 3. Nessa altura do campeonato, a gente já tem que saber usar esses caras para isso, né? Uma Sim, forma de escrevê-los é 2ex mais 3ey, concorda comigo? sim. Isso, beleza. Então, de modo geral, generalizando o que eu acabei de fazer para esse exemplo simples, eu posso dizer que um vetor, ele pode ser escrito como, eu vou até escrever a notação de vetor aqui, pode ser escrito como a componente, o valor da componente x vezes a coordenada da base canônica x, e a mesma coisa para o y. Muito bem. Falando assim é simples, né? De novo, quando a gente põe no papel essas coisas, não é tão simples assim, mas estou escrevendo. Claro que se a gente quisesse fazer um vetor tridimensional, teria mais um termo ali. E a gente poderia fazer, na verdade, um vetor n-dimensional. E, claro, não vou ficar escrevendo infinitas coordenadas, mas eu vou escrever desse jeito aqui, né? Onde esse i é um índice genérico. Em três dimensões, ele pode representar o x, o y ou o z, né? Um, dois ou três, Sim. certo? É. Então, é isso, né? De certa forma, a gente pode escrever o vetor A desse jeito aí, bem direto, né? E perceba uma coisa, eu já quero que você perceba uma coisa. Isso vai virar isso. Assim, se eu quiser em duas dimensões. Mas isso é um escalar. Concorda comigo? Concordo. Assim, de modo geral, você vai conseguir escrever escalares, né? A gente vai perceber que quando aparece dois carinhas assim, eles se contraem, a gente fala assim na nomenclatura de tensores, e eles viram um escalar. Some o índice, né? Esse negócio aqui na parte de engenharia eu não acho tão legal. Na física, sabe o que a gente faz? A gente pega uma matriz e coloca em cima, e o outro coloca, por exemplo, embaixo, né? Poderia estar em cima, mas ele está embaixo. E daí a gente percebe que contrai e vira um escalar mesmo, sacou? Entendi. Mas, infelizmente, o teu livro não aparece isso, mas se tu for ler um outro livro, pode ser que apareça. Muito bem. Obviamente, o A não está multiplicando o I, né? O I é um índice. Só para, né, deixar bem claro. Ok? Então tá bom. A gente diz assim, por exemplo, o AI, como a gente chama isso, né? Ele significa componente I do vetor A. Concorda comigo? Sim. A componente I do vetor A. Então, por exemplo, no vetor 2, 3, né? Quem que é o AI? É o 2. Bem direto ao ponto, assim, né? Isso. Muito bem. Componente I do vetor A. Então eu vou falar isso, né? Então você já fica esperto aí. Então, show de bola, né? Sempre Agora, que, diga. que, o- que, que o AI estiver multiplicando o vetor, o vetor canônico, Uhum. vai ser um escalar? Sim, exatamente. Entendi. A gente vai. Bem, a gente vai falar algumas situações, né, mais específicas, é porque multiplicar é uma palavra meio forte aqui, né? Por mais que seja uma coisa meio boba. Porque, por exemplo, quando eu vejo isso aqui, pô, é um vetor, né? Só que eu acabei de mostrar para você que isso aqui pode ser escrito como BI, certo? Certo. Isso, né? Quando eu olho isso escrito em, por exemplo, 2D, isso aqui é um vetor, né? Sim. Muito bem. Então, vamos tomar cuidado com isso, né? Mas é que logo vão aparecer essas contrações, daí a gente vai ver isso aí virando é, escalar. Muito bem. Então, por exemplo, né? Se eu escrever agora para você um vetor totalmente aleatório, do tipo x, não, x é uma letra meio genérica aqui, c vetor, né? Você sabe que
Nós, aqui na nossa forma de escrever, na nossa convenção, já definimos que quando aparece um C vetor dessa forma, a gente pode escrever ele desse jeito aqui, né? Sim. Como é que eu expandiria, o que que eu escreveria se eu quisesse escrever ele em 3 dimensões? Me ajuda aí. O que que eu tenho que começar a escrever aqui? A gente já fez isso na aula hoje. Teria que ter um IJ. 3 dimensões? Não, o I é suficiente. Já falei para Ah, você, tá. o I vale por 1, 2, 3, ou X, Então, Y, Z. C1, CX, CY. Isso, CX. Muito bem. E como é o mesmo I, é a mesma letra. Sacou? Agora, quando eu vou para o próximo termo, né? Porque, de certa forma, eu não estou colocando o somatório aqui, né? Mas se fosse um somatório, a gente já aprendeu isso em um monte de matérias na faculdade, né? Cada termo da soma muda o índice, corre o índice, né? Como se fosse uma programação de computador, certo? Sim. Beleza. Então, agora você falou certo. Muito bem. Tudo bem? Mas por que que como que um vetor ele vai ser expresso por um escalar? Eu não estou entendendo isso direito. Não, mas isso aí, peraí, você está falando coisas absurdas. Você não vai escrever um vetor como um escalar. Onde que está acontecendo isso aqui? Nessa soma aqui. O que que é um escalar aqui? O QIB mais C, desculpa. Essa soma vai ser um. Não, isso aqui não é um escalar, né? Se eu falei, desculpa, posso ter usado a palavra errada. Porque isso aqui são vetores, né? O que que é esse cara? Não é um Sim, vetor? Não é o é um vetor 1, 0, vetor. 0? É um Pois é. vetor. Então você tem um vetorzão, né? Tá até o símbolo de vetor, né? O que acontece é que quando você tiver uma situação como essa, contraída, né? É porque o problema é o seguinte: esse cara não é um vetor, né? Quando esse cara for um vetor também, daí isso aqui vira um escalar, certo? Porque daí virou um produto escalar, né? Um produto entre dois vetores, certo? O Entendo. produto escalar recebe esse nome porque a resposta dele é um escalar, certo? Mas é que aqui esse cara não é um escalar, né? Ele é só um coeficiente, beleza? Beleza. Então, beleza, legal sua pergunta. Muito bem. Acho que deu para entender razoavelmente aqui o começo de tudo. Agora vamos fazer a convenção de Einstein, né? Qual que é o problema da convenção de Einstein? Aqui, de certa forma, já estamos falando da convenção de Einstein porque eu não estou colocando o símbolo de somatório, certo? Só que a convenção de Einstein, ela é muito mais que isso. Eu acho que isso o livro, o teu PDF não deixa muito claro, né? A convenção de Einstein, ela tem uma regra fundamental. Quando o índice aparece 2 vezes em um termo, vai existir o que a gente chama de uma soma sobre ele. Talvez em inglês você vai ver a palavra summation, somação, né? Não é exatamente somar, que nem ensinaram pra gente quando a gente é criança, mas é um nome que a gente dá para o processo que acontece aqui. Um processo onde esse índice, por vezes, acaba desaparecendo. Beleza? Beleza. Então, o teu material, né, ele usa essa convenção de Einstein, estava vendo lá, para não precisar escrever o símbolo do somatório o tempo inteiro, né? É, Quando esse índice ele aparece 2 vezes dentro de um termo, né, a gente vai somar sobre todos os valores possíveis desse índice, mais ou menos o que a gente está fazendo aqui já, né? Esse monte de soma, certo? Mas vamos ser mais precisos na nossa fala, porque, de novo, você e essa matéria, de fato, né, é meio confusa. Muito bem. Então, nessa expressão que a gente já está vendo bastante hoje, né, o índice ele aparece 2 vezes, certo? certo. E se a gente pensar em 3 dimensões, a gente poderia dizer que isso aqui pode ser escrito dessa forma. Começa no 1, corre até o 3, né? Você para Sim. escrever em termos de número, né? Afinal de contas, colocar as letras que fica meio esquisito, né? Em termos de número fica bem claro. E agora, se eu pensar mesmo num ponto de vista de matéria de escolinha, isso aqui fica desse jeito. Sim. E aí você interpreta o 1, 2 e o 3 do jeito que você quiser. É, né? Pode ser X, Y, Z. Agora, isso aqui é o exemplo mais fácil, né? Isso aqui é o vetor escrito na base. Só estou escrevendo um vetor na base aqui. Agora, se eu quiser falar um produto escalar, né? Daí o bicho pega, porque esses vetores, eles podem ser escritos com índices, não é mesmo? Aí, Sim. BI, beleza. Estou escrevendo eles com índices. Agora, como o I ele aparece 2 vezes, aqui sim vai acontecer o que eu estava falando de virar um escalar.
que vai aparecer aqui? O que a gente já está acostumado da álgebra, né? São dois caras que vão pegar só os índices paralelos. Sim. Então, quando você vê isso aqui na notação de Einstein, você sabe que você está pegando um escalar. Era isso que eu queria dizer aquela hora. Beleza? Então, digamos que a gente pegue dois vetores aqui. E, né, eu acho que falta um pouco disso na tua apostila, uma consideração prática. Quando você tem um cara como esse, você já sabe que para duas dimensões ele não vai ter o Z, né? Sim. E daí você vai simplesmente pegar cada uma das componentes e multiplicar, igual se fosse um produto escalar. Então, toda essa enrolação do começo da tua apostila ali, né, dessa parte de índice, só para te explicar o produto escalar nessa matéria, beleza? Beleza. Bem tranquilo. Então, o produto escalar dá 5. Então, o índice foi somado e perceba, né, ele desapareceu. Porque a resposta que eu obtive aqui não tem índice, certo? É só um número. Sim. A gente vai fazer um monte de conta hoje onde vai sobrar índice. Então, como não sobrou nenhum índice no resultado, né? O resultado é um escalar. Né? Se o braço é algum índice, não seria um escalar. Poderia ser um vetor, uma matriz, etc. Por exemplo, o que a gente vai ver agora. Isso aqui. Isso aqui pode surgir de um cara com dois índices vezes um cara com índice só. Então, o índice J, como você pode perceber, ele aparece duas vezes do lado direito, né? O que Sim. significa, de acordo, veja só, agora presta atenção que isso é importante. O que significa, de acordo com a convenção de Einstein, que acontece uma soma sobre o J. Somação, ok? O índice I aparece uma vez só de cada lado, porque ele não é somado. Ele, na verdade, vai identificar as componentes do vetor resultante. O que sobra aqui desse processo é um vetor, né? E um vetor indicado pelo índice I, beleza? Então, se eu for reescrever esse negócio aqui em duas dimensões, por exemplo, eu vou ter que o Cx igual a mxx, bx, mais o mxy, by. Ó, já está aparecendo coisas novas, certo? Claro, essas coisas aqui aparecem de onde? Da matriz. Quer ver a matriz? Assim, é importante decorar esses bichinhos, né? Mas eles vão surgir da matriz, né? Ó. Esse aqui é o CI, né? Que sobrou. Posso escrever assim. E eu posso escrever ele, né? Ele surge, na verdade, né? Do produto dessa matriz pelo vetor B. Certo? Certo. Claro que quando a gente olha assim, né? Os índices nas específicas posições não desapareceram de fato, né? Mas o que está acontecendo aqui é que bem, sobrou o X, né? Vamos pensar assim, esse Y mata com esse, sobra X. Esse X mata com esse, sobra X. Então é um termo que só sobra X. Sacou? Que, veja como eu estou sendo um tanto quanto redundante, né? Mas é só para você entender que esse X que sobra é porque sobra a componente X do vetor resultante, sacou? Então, assim, é tudo muito óbvio quando eu passo. O problema é que até agora a gente estava olhando para isso e não entendendo direito, certo? Certo. Mas é tudo bem óbvio que está rolando aqui. Né? Afinal de contas, é só um formalismo, uma forma de escrever. Então é isso aí, né? Quando a gente tem uma situação como essa, ou seja, um CI de MIJPJ, a gente tem o J, que a gente chamaria de índice repetido, ou índice mudo. Eu acho que você falou de índice mudo na aula passada. E o I seria o índice livre. Livre, exatamente. O índice mudo é o que é somado, o índice livre ele identifica as componentes do resultado. Beleza? Então, o índice repetido e somado desaparece. O índice livre vai permanecer na resposta da tua conta. Beleza? Por exemplo, nessa conta aqui, nenhum índice livre. O que a gente tem de conclusão aqui? Que tipo de resposta vai ser isso aqui? Vai ser um escalar. Maravilha, maravilha.
E aqui, como a gente pode ver, tem índice que repete, mas tem um índice que não vai repetir. O que vai permanecer aqui? Um vetor. Permanece o i e é um vetor. Maravilha. Show de bola. Então, o nome do índice repetido, na verdade, ele não importa, né? Às vezes a gente fica muito preso ao nome das letrinhas, mas eu dizer assim, AI, BI, ou eu dizer AJ, BJ, dá na mesma, ou eu dizer AK, BK, né? Claro que, de modo geral, a gente associa aí JK, as coordenadas XYZ, mas aqui você tem que entender que eles são só contadores, né? Contadores que, por vezes, né, se aparecem numa mesma conta, vão evoluir em valores diferentes, beleza? Beleza. Todo contador é uma soma, né? Por isso que seria um negócio meio chato escrever, por exemplo, a soma para M e J, porque eu teria que ter uma soma só para I e outra soma só para J. Por isso que o processo de Einstein, né, o formalismo de Einstein, ele facilita bastante. Não precisar ficar escrevendo esse monte de coisa aí, né? Um monte de série. A gente já sabe o que vai aparecer no final, né? Por enquanto eu estou abrindo assim as somas e tudo mais. Mas no final a gente sabe que o que vai aparecer, né? É isso que importa pra gente aqui, tá bom? Então, maravilha. Isso é bem importante, né? Porque na página 60 lá troca o nome dos índices durante os cálculos. Tem que tomar cuidado com isso. Tem momento lá que é I, depois vira K do nada, sabe? Então, essa tua apostila aí tem que ficar atenta lendo ela. Já tinha erro de unidade na aula passada, agora tem erro de índice. Beleza? Então, tem duas regras aqui que você precisa estar com elas em mente bem claro, né? O índice repetido ele vai aparecer exatamente duas vezes no termo. O índice livre deve ser os mesmos dois lados da igualdade, né? Então, é assim que a gente define o nome das coisas. CI, MI, BJ tá correto porque o índice I ele aparece nos dois lados, beleza? Agora, por exemplo, se eu escrever CI, MJK, BJ, daí o que tá rolando aqui? Tá errado, né? Porque não tem um I, né? Mas se tivesse, o I seria igual a K, certo? Certo. Muito bem, mas isso aqui não tá certo, né? Simplesmente não tá certo. A única forma que tá certo é trocar I por K. Beleza? Muito bem. Então, eu vou te fazer umas perguntinhas agora, só para ver se você está acompanhando aqui o Basication. Quando eu olho CI, MIJ, BJ, qual o índice que é somado aqui? O J. O J, exatamente. O J é somado, ele repete. E qual índice permanece? O I. Isso, é o que sobrou. E o resultado vai ser o quê? Um escalar ou um vetor? Vai ser um vetor. Só o CI lá já indica isso, né? Maravilha. Então, tá bom. Muito bem. Agora que vem uma parte um pouco treta, né? Por exemplo, quando a gente olha um A pontinho P, a gente já está bem acostumado com mais ou menos o que está acontecendo, né? Ele só está escrevendo as coisas de um nome diferente, mas a gente sabe que isso aqui é escalar, né? Agora, quando a gente vê essa desgraça aqui, a coisa muda um pouco, né? Isso aqui, o que é isso aqui, você sabe? É um produto tensorial. Sim, é um produto tensorial, mas eu acho que eu perguntei mal. Aqui a gente sabe que a resposta dessa conta é um escalar. E a resposta aqui vai ser o quê? Ai, não sei. Pois é, você poderia ter respondido é um vetor, um escalar, é um tensor, mas tem que ficar muito claro que não é qualquer tensor. É um tensor segunda ordem, ok? Segunda ordem. Muito bem. Tem a ver com matriz de segunda ordem, né? Então, já vamos chegar lá. Esses pontos e símbolos, né, eles são operações completamente diferentes, beleza? Tem que ficar atenta com isso. O produto escalar de dois vetores produz um número, como a gente está acostumado. O produto tensorial de dois vetores, veja, são vetores, né? Não são tensores. Dois vetores produzem um tensor de segunda ordem. Uma matriz, né? Aí que está o detalhe, né? Uma vez eu estava no doutorado ou no mestrado e cheguei pro professor e chamei um tensor de matriz, ele ficou putaço. Por quê? Porque tensor nem sempre é matriz, tá? Aqui no caso das nossas representações do que tu tá trabalhando, sim.
Mas na verdade, um tensor, sabe o que que ele é? Ele é um objeto matemático que é invariante por transformação de coordenada. De modo geral, as coisas mantêm o padrão. Quando eu pego uma coordenada e troco para outra. Por exemplo, eu saio da coordenada escalar e vou para a coordenada polar, lá do cálculo 2. Ou saio da coordenada cartesiana e vou para a coordenada esférica, lá do cálculo 3. Um tensor, ele é um objeto matemático que te leva, né? Leva as tuas regras, as tuas leis, aquilo que tu está estudando de uma base para outra, sem mudar o padrão de equação. A equação fica na mesma forma. De modo geral, é isso. Aqui, como a gente está fazendo uma coisa muito parecida, só que a gente está fazendo uma coisa muito mais prática, né? A gente está resolvendo contas que levam em consideração isso que eu acabei de falar. Mas de modo geral é isso. Porque o que eu estava te explicando na aula passada? Eu tinha um corpo que tem um ponto material e eu corto ele em diferentes coordenadas, não é mesmo? Só que para todas elas eu consigo reduzir a minha conta escrevendo a mesma equação, que é aquela equação do tensor, né? Tensor das tensões, vezes o produto do vetor normal, a superfície, certo? Um monte de contas possíveis reduzidas a uma equação só, isso que é um tensor, beleza? Então, é bom tu ter essas ideias na tua cabeça bem fresquinhas. Beleza. Então, show de bola, já entendemos aqui que no nosso caso vai ser representado por uma matriz. Mas tem que ficar esperto, né? Se teu professor te perguntar, o tensor é uma matriz? Não, o tensor tem toda essa teoria por trás. Beleza. Agora, vamos fazer um produtinho desse, então. Como é que eu posso escrever ele com os índices aí eu já escrevi hoje para você. Mas como é que eu vou escrever eles? Vamos ver se você consegue me ajudar nisso. No formalismo de Einstein. Aí, aí. EI, né? Aí. Certo? Porque quando eu olho assim é só um escalar, né? Agora, quando eu coloco esse cara, ele vira um vetor, beleza? Sim. Isso. E a mesma coisa para o B, né? Por hora eu vou colocar índice diferente. Por quê? Porque no produto tensorial isso tem que ser levado em conta. Entendi. Quando eu faço o produto tensorial AB, eu estou trabalhando com isso aqui, ó. A multiplicação dos coeficientes, e no fim eu faço o produto tensorial só do que é tensor, ou vetor, no caso, né? Então, esses caras aqui, certo? É neles que age, né, de fato, o produto tensorial. O resto ali tem propriedade que me permite jogar pro outro lado, né? E deixar os coeficientes na frente só multiplicando. Beleza? Então já é uma facilidade para nós. A gente vai, numa situação como essa, lidar só com os vetores da base canônica. Beleza? Muito bem. Então, o primeiro vetor forneceu o primeiro índice, o segundo vai fornecer o segundo índice. E o resultado aqui vai possuir, né, dois índices, né? Então, o resultado, né, a resposta dessa conta vai ter dois índices. Vai ser o tensor de segunda ordem. Beleza? Note que é um pouco diferente do produto vetorial que a gente vê lá na álgebra, né? Na geometria. Se assemelha, a própria equação ela tem uma estrutura parecida, né? Só que o resultado do produto vetorial é um vetor de uma dimensão só, né? No caso, que seria um cara para a direção K, certo? Mas a nossa resposta aqui não vai ser um cara na direção K. Vai ser um cara que tem componentes nas duas direções escritas aqui, I e J. Beleza? Isso aqui é muito fácil de confundir. Ok? Não confunda isso. Show de bola. Agora, o que é de fato isso, né? Tô falando aqui disso aqui, mas qual conta que vai rolar aqui, né? O que é esse produto tensorial dos vetores da base, né? Quando a gente está em duas dimensões, isso aqui tem 4 combinações básicas, beleza? Note que I e J são genéricos. A gente sabe que eles correm para, no caso de duas dimensões, como eu acabei de falar aqui, para o X e para o Y, né? Então, o que a gente vai ter? A gente pode ter o EX tensorial EX, que vai ser simplesmente esse cara aqui, e eu acho que você já imagina quem vão ser os outros caras, né? Diagonal secundária, né? Diagonal secundária. Agora eu vou pegar o cara da
da outra diagonal, outro termo da diagonal secundária, né? Porque eles são mistos. A gente está acostumado com termos mistos aparecerem sempre nas diagonais secundárias, né? Isso desde lá da Hessiana, do cálculo 2. Essa aí tu lembra, né? Não, não lembro, não. Tu não lembras da Hessiana? Às vezes tu tens uma superfície, né? Isso aqui é importante nessa matéria, hein? Tu tens uma superfície, por exemplo, um paraboloide, e a gente está interessado em saber quem é o ponto de mínimo. Isso aqui vai aparecer logo no contexto aqui que tu precisa, né? O que a gente faz? A gente pega a equação aqui, deriva duas vezes e faz a hessiana, que é a matriz do xx, xy, yx e yy. Daí a gente avalia com o tetão, que é sempre o primeiro cara aqui, e se o delta for maior que zero e o tetão, por exemplo, for menor que zero, ponto de máximo, ponto de mínimo, cela, essas coisas aí. Tu chegasse a ver isso? Sim, mas já tem muitos anos já que eu Ah, claro, estudei. claro. Muitos anos para ti são quantos anos? Ah, eu estudei isso foi, acho, em 2023, eu acho. Ai, ai, 2022. ai. Que inveja se 2023 fosse há muitos anos. Para mim também. Eu vi isso aqui em 2009. Claro, trabalho com isso todo dia, né? É. Mas, sim, é uma matéria que, assim, se você está trabalhando com várias variáveis, vai aparecer bastante, tá bom? Então, cuidado aí. De todo modo, né, estamos aqui com o que a gente de fato precisa nesse primeiro momento. Fizemos o produto dos nossos tensorzinhos da base, né? Então aí, ok? Então você falou uma coisa aí que eu achei curioso. Você achou que esse produto aqui daria zero, né? É, ele dá zero, de certa forma, porque ele não influencia na diagonal principal, que é onde a gente tem as nossas bases ortogonais, né? Toda base ortogonal, ela pode ser reduzida por uma matriz que só tem componentes na diagonal principal, tá? Então esse cara aqui, né, tá trazendo essa informação na diagonal que não é a principal. Mas se quando tu estiver trabalhando com um objeto que é ortogonal, né, esses caras desaparecem mesmo. Eles vão multiplicar um zero e somem, beleza? Não tem essa relação entre as componentes. Então tá bom. Mas claro, quando aparecer aí a gente conversa sobre isso, mas já fica ligada. Se você teve uma ideia interessante já. Então, beleza, né? O primeiro índice, olha só que interessante, ele indica a linha. O segundo vai indicar a coluna. Então, linha um coluna um, linha um coluna 2. Tá aqui. Linha 2 coluna um. E assim vai, né? Beleza? Claro, se a gente estivesse em 3D aqui, o bicho já estaria maiorzinho. Como é que é? Eu não estou entendendo direito, não. Por O que 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 exatamente? é, o, o que que foi feito aqui nesse produto aqui para dar essas matrizes? Bem, primeiro, esses caras são combinações básicas, né? A gente meio que tem que decorar eles, né? Agora, se você quer que eu mostre de onde que saem essas respostas, é só você pegar as linhas e colunas desses caras e fazer uma multiplicação matricial, né? Só que não é bem a ideia aqui da matéria fazer isso, né? Você pode entender esse cara como, por exemplo, um vetor 2 por um, certo? Esse aqui é um por 2. Um produto desse você sabe que dá uma matriz 2 por 2, certo? Ah, tá. Daí, quem que é esse cara aqui? 2 por um, duas linhas, uma coluna. É o 1, 0. Primeiro vem x, é x, né? Então significa que pela base canônica é esse cara aqui, certo? Certo. Agora, esse cara aqui é quem? Esse cara aqui, como ele é uma linha duas colunas, é também esse cara, né? Agora você faz esse produto de matrizes, esse com esse dá 1, né? Agora, daí vai esse com esse, né? Dá 0.
que dá zero. Tu sabe fazer uma multiplicação de matriz, certo? Sim. Isso, então beleza. Mas tu entendeu, né, de onde veio? Né? Entendi. Então, de certa forma, esse produto aqui, ele traz dentro dele essa necessidade de pegar o transposto, né, do próximo cara. Certo? Certo. Porque estamos falando dos mesmos vetores, mas em posições diferentes. Porque senão não teria como formar uma matriz 2x2, né? Se esse cara aqui fosse um 2x1, que nem o primeiro, não dá para fazer a multiplicação, certo? Sim. Então, beleza. Tá aí. O problema é que esses caras aqui, eles aparecem tanto que é melhor decorar, tá? Mas tu entendeu, é o que importa. Então é isso aí. Show de bola. O tensor aqui, né, a gente chama ele de objeto. E a matriz vai ser a representação nessa base, né? Mas toma cuidado, tensor não é matriz, né? É importante ficar bem claro isso. Tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um exemplinho aqui. Exemplo. Se eu tiver um vetor, 2, 3, e um outro vetor, 4, 5, e eu quero fazer o produto tensorial deles. De acordo com o que você acabou de me perguntar, a gente já pode fazer direto isso aqui, então, né? Certo? Certo. E aqui fica primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, certo? Certo. Isso aqui vai ficar, então, 8, 10, 12, 15. Show de bola. Então, cada componente aqui, de certa forma, né? Você pode pensar, né? Os componentes da resposta, certo? São basicamente a multiplicação das componentes onde o I indica uma linha e o B indica, e o J indica a coluna. Sim. Certo? Então já dá para fazer direto um negócio desse, né? A gente pode até já saber de cor algumas coisas, né? Claro, meio ruim assim para quem está começando, né? Mas a gente poderia escrever a nossa resposta sem matriz, né? A gente poderia escrever ela assim, ó. AX, BX, EXX, mais AX, BY, EXY, e assim vai, né? Vai dar a mesma coisa. Porque a gente está o tempo todo escrevendo vetores, né, sem precisar colocar aquela notação que nos ensinaram no primeiro ano da faculdade. Então dá para fazer o mesmo com matrizes. É muito comum nessa matéria a gente fazer isso, né? Representar uma matriz sem de fato escrever a matriz assim como a gente está acostumado, né? A gente escreve a matriz desse jeito, com índices, ok? Entendi. Então, por exemplo, no nosso caso, né, eu vou até fazer o seguinte, vou copiar esse negócio, olha só. Vou trocar por quem é quem ali na nossa matriz. Né? Deixa eu pegar aqui. Esse negócio aqui. Né? Quando eu olho assim, quem que é o AX? É o 2. É o 2. Quem que é o BX? O BX é o 4. E assim sucessivamente, certo? Quem que é o AX é o 2. Quem que é o BY é o 5. E vai aparecer exatamente os caras. Né? Claro, eu vou ter que trocar ali na frente ali esses carinhas se eu quiser também, mas senão não É por isso que já é importante já decorar o que é esse X tensorial é X tensorial é Y. Exatamente. Porque já fica mais fácil. Exatamente, pegou a ideia? Exatamente. Daí, o importante, eu acho que o mais importante aqui é você entender o objetivo disso. O objetivo é um objetivo muito tosco. É escrever uma matriz numa linha.
Sacou? É basicamente isso. Você consegue escrever uma matriz numa linha desse jeito. Entendi. Sim, claro, eu fui meio exagerado aqui, né? Mas se eu fizesse com a letrinha pequena, dava para escrever tudo numa linha. Às vezes a gente vê isso até no ensino médio, né? Eles mostram assim, uma matriz, A, I, J, daí eles falam pra gente, daí cada entrada é assim, pega o I, soma 2, pega o J, soma um, uma parada assim, né? De certa forma, eles já estão começando a ensinar pra gente o formalismo de Einstein, né? Mas faz tempo isso também. Beleza? Beleza. Show de bola. Então, legal. E a ordem importa, né? Claro que se eu fizesse em outra ordem, já que é uma multiplicação de matrizes, né? Eu não posso afirmar que a ordem não importa, né? Ou seja, isso aqui é muito importante. É diferente, de modo geral, né? Disso aqui, ok? Entendi. Ou seja, ele não é comutativo, a gente chama, né? Essa palavra. Beleza? Show de bola. Então, assim, perguntinha bem besta só para ver se você está acompanhando. Qual que é a diferença desses dois caras aqui? Um é um escalar e o outro, se esse A e se esse B for vetor, é uma matriz. É verdade, eu não escrevi, né? Mas eu estava tratando ambos como vetores. Muito bem observado. Então, é uma matriz, mas em especial é um tensor de segunda ordem, tá bom? Não é claro, se eu estiver falando de uma coisa 2D, né? E o escalar seria um tensor de ordem zero. Dá para pensar dessa forma. Beleza? Então tá bom. Então a gente viu a primeira parte aqui. Agora a gente vai ver, eu acho que é a parte mais complexa da coisa, que é a contração. Porque é lá na contração que vai aparecer aquelas equações da página 60, onde tinha S em cima, S embaixo. Mas eu já quero te dar um overview de uma coisa, né? Esse negócio aqui não te lembra nada, não? Em especial isso aqui, uma matriz em cima e algo relacionado à matriz embaixo. Isso não te lembra nada, não? Nada de determinante? Não. Ah, porque quando a gente está estudando determinante, tem uma hora que a gente vê, né? Ou melhor, a inversa, né? A inversa da matriz, ela pode ser dada pela matriz dividido pelo determinante da matriz. Tinha um negócio assim, né? Então, de certa forma, isso aqui tem a ver com determinante. Beleza? Isso aí a gente aprende, né? Quando a gente está estudando inversa de matriz, lá na álgebra linear. Muito bem. Agora vamos falar de contração. Contração. Show de bola. Qual que é a ideia geral quando a gente está estudando contração? O produto tensorial, ele aumenta o número de índices. A contração, ela faz o contrário. Ela soma um par de índices e reduz a ordem do objeto, né? Pense, nós pegamos dois vetores agora há pouco, o A e o B, e transformamos ele num objeto, entre aspas, quadridimensional, certo? Certo. Porque tinha 4 entradas na matrizinha resposta, né? Então o produto tensorial aumentou, né? Aumentou a ordem daquilo que nós estávamos trabalhando. A contração, ela faz diferente, né? Quando você estiver falando de uma contração, um vetor com um vetor vai ter que diminuir a ordem, ou seja, vai virar um escalar. Sim. Um tensor de tensor 2, né, de ordem 2, contraído com um vetor, vai reduzir a ordem, vai virar o quê? Vai virar um vetor. Sim. E se eu pegar um tensor de ordem 2 com um tensor de ordem 2, já é importante saber também, aqui, né, tu pensa, puxar, se fosse um produto tensorial, viraria um bicho, tensor 4, né, tensor de ordem 4, 4 linhas, 4 colunas. Aqui na contração vai virar simplesmente um tensor de ordem 2, tá? Também, né? Contração de dois tensores de ordem 2 forma um tensor de ordem 2. Show de bola. Então, quando eu tenho a contração, por exemplo, de um vetor A com B, eu vou ter AI, BI. Isso aqui é o quê? É um escalar. É um escalar, porque índices somados, certo? Índices iguais vão formar um escalar pra gente. Um índice repetido, né? Muito bem, agora se a gente tiver um
cara assim. M-I-J-E-I-E-J. Né? Esse é o nosso M. E esse é o nosso V, vamos lá. É um VK e K. Se eu for fazer a contração entre eles, eu vou ter o que como resposta? Sobra as partes coeficiente, né? Mas olha só que interessante. Eu estava chamando de K, certo? Aqui eu não vou poder entrar com K, né? Eu vou colocar J e vai sobrar o I. Ok? Então você pode pensar, mas que bagunça de índice você fez, professor? Lembra que no começo da aula eu falei que as letras não importavam? Eu falei que falar MI é a mesma coisa que falar MJ, que é a mesma coisa que falar MK? Então aqui eu estou fazendo isso. Por quê? Porque eu já sei previamente que a hora que eu for fazer a contração entre esses dois caras, tem que sobrar um cara de um índice só, um vetor, certo? E Certo. é o que vai acontecer aqui, sobrar um vetor. Mas Porque seria um vetor de qual dimensão? De K, não, daí vai de, por dimensão vai depender até onde o índice I corre, né? Pode até o correr só para XY, XYZ ou XYZWT, quantas dimensões tu quiser, sacou? E o K some? É, o K sumiu de novo, porque nós estamos fazendo uma contração. Então era necessário que esse K virasse um índice que mexesse com os índices do M. Eu poderia ter trocado o J por K, tanto faz, entendeu? O importante é que no final me sobre só um índice. O problema é que tu tá misturando as coisas, né? Tu tá achando, pelo que eu percebo, que o que tá sobrando aqui é de fato esse I. Não é esse I em específico, mas é um índice que corre em todas as dimensões do teu problema, ok? O importante é que tu entenda que esse cara dá um vetor, não em qual índice de fato vai sobrar, beleza? Porque, beleza, eu posso trocar as letras aqui, eu posso dizer que aqui virou K, tanto faz. Ou eu posso até dizer que aqui é J e vai sobrar J, Nossa, tanto que faz. confusão. Mas tanto faz. O importante é tu entender que esses índices, eles se somam, né? E sobra só o índice pertinente do vetor que eu quero, sacou? O importante é entender que em todos os casos que eu desenhei até agora, se o J for bidimensional, ou seja, XY, eu vou ter um cara XY. Entendeu? Eu vou ter na prática um MX. Mas o K não tem que ser do tamanho do J, não? Ah, sim, todos esses índices têm que correr nas mesmas dimensões, isso sim. Mas isso já é intuitivo quando a gente está falando do formalismo de Einstein, tá? No formalismo de Einstein, todos os índices têm a mesma dimensão, beleza? Todos. Todos os índices aqui, se a gente está falando de um problema tridimensional, vão correr só até XYZ. Entendi, Tu nunca vai ter, esse cara aqui, ele tem 3 dimensões, esse aqui tem 4. Não, isso não existe, entendi. beleza? Até porque na matemática básica que a gente está acostumado, e só lembrando, formalismo de Einstein funciona na matemática de ensino médio, como eu estava te explicando agora há pouco. A gente nunca pega um vetor de 2 dimensões e faz qualquer coisa com um vetor de 3, certo? Tu nunca vai ver um produto escalar, por exemplo, lá na matematiquinha da faculdade, assim, concorda comigo? Concordo. Pois é, aqui é a mesma coisa. Todos os índices têm que ter o mesmo tamanho. Entendido? Entendi. Maravilha. Então, vai virar isso aqui, vai virar um vetor. Grosso modo, vira esse bicho aqui. Ok? Muito bem. Então, o segundo índice contraiu. O segundo índice contraiu com. Um instante. Tá bom. Contraiu ali o segundo índice do tensor, contraiu o índice do vetor, né? Então, o índice foi somado, desapareceu, sobrou no nosso caso, nesse nosso último caso, só o J, né? Mas, de novo, poderia trocar as letras tudo aqui e sobrava o que eu quisesse. Ok? Entendi. Maravilha. Então, em formalismo matricial, se eu quiser escrever como matriz, né? Eu sei que vai ser MJJ, tem que pegar todo mundo, né?
Se eu quiser escrever aquele a matriz IJ que eu tinha escrito, né? Agora o vetor VK que eu tinha escrito, ó, era VK, mas são as mesmas letrinhas do I e do J, tá vendo? Tem que ser. Você não tem como fazer a conta. Vai sobrar o quê? Pô, é uma conta de matriz. Isso aqui é tudo conta de matriz escondido. Mas imagina tu ter que fazer essas contas de matriz sempre. Muito ruim, né? O que eu estou colocando aqui é simplesmente o resultado dessa multiplicação. Só lembrando, assim, já que você não está, toda vez que eu te pergunto sobre álgebra linear, algumas coisas você não me responde. Essa aqui é uma matriz 2 por 2 e essa é uma matriz 2 por 1. Posso fazer a multiplicação, a resposta dá um vetor, né? Sim. Uma matriz coluna, 2 por 1, certo? Certo. Beleza. Um vetorzinho. O nosso, bem, não dei um nome para ele, né? Mas seria lá o MIJ, VJ e I, né? O cara que sobra só um índice no fim. Show de bola. Muito bem. E tem uma identidade lá na página 60, né? Que é fundamental para entender ela. Que é essa propriedade aqui, ó. Se tu tem um produto tensorial e a contração com outro vetor, é a mesma coisa que você fazer a contração desse jeito. Beleza? Beleza. É uma coisa que são propriedades, né? Que nem tem propriedades de matriz lá, que são extremamente importantes de decorar. Então aqui a gente tem também essa propriedade super importante de decorar. Note que ele inverte, né, a ordem das coisas. Isso aqui não lembra aquelas propriedades de transposta que tinha lá na álgebra linear? Sim. Pois é, por quê? Porque esse cara tinha a ver com transposta, lembra? Que coisa mais conveniente. Então, nesse tensor aqui, o B está na segunda posição. Quando a gente contrai à direita, né? Contraindo aqui com esse símbolozinho, né, quando a gente contrai com C, o B vai fazer o produto escalar com C, e esse produto vai ser um número, né? Isso aqui vai dar um númerozinho, um escalar. Então vai multiplicar pelo A. Beleza? Beleza. Show de bola. Então vamos fazer isso com números? Vamos lá. Vamos dizer que o A é 2, 3. Que o B é 4, 5. E que o C é 1 e menos 1. Primeiro, em vez de a gente ficar pensando nessas desgraças novas aqui, produto tensorial, vamos olhar porque a gente está mais acostumado, né? Vamos fazer BC, produto escalar, poxa. Aqui para nós funciona como um produto escalar, certo? 4, 1. E de novo, se tu pensar bem, o produto escalar é uma multiplicação de matrizes, concorda comigo? Sim. Né? Pega ali a componente de cada termo específico e chega numa resposta. Né? Vamos pensar assim, né? Só dando um stand-by aqui. São vetores, né? Então é um vetor 1 por 2, né? Ou seja, uma linha por duas colunas. Ou seja, assim, sei lá. BX, BY. Isso aqui é 1 por 2. E eu tenho que multiplicar o 2 por 2, né? CX, ou 2 por 1, desculpa. CY. Isso aqui dá um escalar, certo? Sim. E essa conta aqui é exatamente o que a gente está trabalhando aí. BX, CX mais BY, CY. Então eles não falam para a gente lá na álgebra linear na graduação, mas o que a gente está fazendo é uma multiplicação de matrizes quando a gente faz o produto escalar. Ok? Ok. Matriz, linha e coluna. Isso é muito importante, tá? Assim, são coisas que quando ele está explicando para nós o formalismo de Einstein, produto tensorial, ele já leva em conta que a gente sabe tudo isso. Então, talvez por isso você se sente um pouco perdida resolvendo as contas. Porque são detalhes, né? Mas tu não sabe, né? Beleza? Então tá bom, aqui deu menos 1. Agora a gente vai pegar esse menos 1 e vai multiplicar pelo A. Então, em outras palavras, né, o A tensorial B escalar com C vai ser o menos 1 vezes o A. O A era 2 e 3, né? Beleza? Beleza. Muito de boa, né?
E, veja só, né? A gente poderia, por exemplo, né, confirmar essa resposta fazendo as contas, né, assim, usando esse esquema aqui mesmo, né? Poderíamos usar esse esquema aqui mesmo. Ou seja, em vez de usar o lado direito da equação para chegar nesse vetor aqui, a gente poderia usar o lado esquerdo e chegar no mesmo princípio, ok? Agora, esse produto tensorial vai dar o quê? Vamos pensar assim, xx, ou seja, 2 vezes 4, 8, certo? xy, 2 vezes 5, 10. 3, 4, 12. 3, 5, 15. Vezes o C, que é 1 e menos 1. Dá para fazer essa conta? 2 por 2, 2 por 1. Dá uma 2 por 1. Vetor coluna. Sim. Vai ficar 8 menos 10, né? A primeira. Agora 12 menos 15. Quanto que dá 8 menos 10? A tia ensinou para nós. 2 e menos 3. Opa, não é a mesma? Sim. Pois é. Então, uma eu fiz por propriedade, supostamente mais simples, né? E a outra eu fiz pela ideia de produto tensorial mesmo. Né? Escrevi isso aqui como uma matriz que eu já tinha te explicado anteriormente, né? É só pegar os componentes ali e multiplicar. E depois multipliquei normal por uma matriz coluna. Beleza? Muito legal, né? Essa identidade aqui, ela é usada na página 60 para calcular justamente o tensor das tensões vezes o vetor normal. Foi feito desse jeito. Não desse jeito que eu fiz aqui, né? Do jeito mais simples. Ele fez desse jeitinho mais simples aqui do lado direito da equação. Então, isso aqui, ó, muita atenção. Eu recomendo até que depois da aula você refaça esse exemplo, né? Troque ali, se quiser, as entradas da matriz e faça, beleza? Muito bem. Então agora vamos para a parte que eu acho mais legal, que é o delta de Kronecker. Esse nome te assusta ou ele te anima? Não, não me assusta, não. Eu entendi o que é esse delta de Kronecker. Ele é 1 quando eles forem iguais, ou seja, diagonal principal, né? Isso, e 0 quando é diferente. Isso. O delta de Kronecker, ele aparece em muitos lugares aí, quando a gente está trabalhando com formalismo tensorial. Então, ele é bem importante saber. E, claro, ele vai funcionar não só para 2 dimensões, funciona para 3 dimensões, funciona para N dimensões. E ele tem essa relação com a base ortonormal, né? Se eu tenho um I contraído com J, isso dá justamente o delta de Kronecker, né? O escalar, chama do jeito que quiser. Certo? Por quê? Porque isso aqui a gente já aprendeu lá na álgebra linear. Isso aqui dá 1. Esse aqui também dá 1. Por quê? Porque eles são paralelos. E são normalizados também, né? Produto escalar de caras ortogonais, a gente sabe que dá 0, né? Todas as entradas da base mista são 0. Ok? Ok. Sempre pensa nesse cara aqui como 1, 0, né? 1, 0, 0. 0, 1, 0. 0, 0, 1. Assim, sempre para você colocar teus pés no chão, né? Aqui a gente está querendo aprender um jeito de não precisar mais pensar nessas entradas. Pensar só como índices que vão desaparecer por propriedades, né? Esse é o objetivo de aprender o formalismo de índice. Beleza? Então o delta, ele acaba na prática sendo um seletor, né? Digamos que a gente tenha um AI, um delta de Kronecker aqui. Como o I ele está somado ali, a gente chama, né? A palavra que eu estou usando aqui é somado ou somação. O delta ele vai eliminar todos os termos, exceto aqueles em que o I for igual a K. Então, quando eu faço isso aqui na prática, a resposta dá o A
de K. Ok? Por exemplo, se o K for Y, que é o que a gente normalmente. Não, normalmente a gente fala que ele é Z, né? Mas eu vou chamar de Y. Eu vou ter I, Y. Agora vamos abrir esse cara. AX, XY. Mais AY. Já tem um índice só, então eu vou correr só uma vez com ele. Aqui eu vou ter YY. Que eu defini com o KY, certo? E a é Z, Z, Y. Beleza? Esse cara é 0. Esse cara é 1. Esse cara é 0. Sobrou só a Y. Sim. Legal, né? Então ele serve para isso. E eu posso, né, escrever um vetor da base com o delta, se eu quiser. Outra coisa que aparece bastante. Eu tenho um NAI. Eu posso dizer, né, pela lógica, que ele é essa contração aqui. Certo? Certo. Se o I for X, né, então eu posso escrever o I na X. Troquei o I por X. Agora eu vou trocar o lado direito. Vai ser X, K, que está livre. Vamos diminuir a letra aqui, né? K que está livre. E K. Agora eu vou abrir. Aqui permanece o X, X para o primeiro, E na X. Mais aqui permanece o X, porque eu já defini que o I é X. Estou correndo K. Beleza? E agora a gente já sabe. Esse é 1, esse é 0, esse é 0. Então, vai sobrar só E na X mesmo, né? Esse cara aqui. Beleza? Então, o delta de Kronecker funciona desse jeito. Bem, você deve estar pensando o seguinte, isso parece muito desnecessário, né? Para que fazer tudo isso para escrever uma coisa que a gente já sabe o que é? Mas ele vai permitir a gente manipular os índices, assim, de uma forma muito maravilhosa, muito sistemática. Se você perceber bem, é o que o autor ali faz na página 60. Né? E agora, então, finalmente, a gente pode traduzir a página 60 linha por linha. Você pode até estar com a página 60 aí, né? Na página 60, eu vou até abrir uma página nova aqui, vai ser a terceira. Essa aula foi mega produtiva. Normalmente minhas aulas só vão até a primeira página, já essa aqui já é a terceira. Lá na página 60 a gente tem um negócio desse, né? Eu estava até te mostrando agora há pouco, que eu disse para você que parecia matriz inversa. Sim. Isso. Sabendo que N, né, tá lá, né? É isso aqui, né? E todas essas somas sobre o I aqui, elas estão escondidas na convenção de Einstein, certo? Então, por exemplo, a primeira, se a gente for abrir mesmo, vai ser o quê? Vai ser SX sobre S, T na EX, é o mesmo índice, né? E agora a mesma coisa para todo mundo. Eu vou copiar que eu já cansei já. A gente está em 3D aqui, então eu vou só trocar a letrinha. Certo? E a segunda vai ser a mesma coisa, só que com XYZ. Esse T de N vai ser um vetor. Sim. Agora sim, né? É muito índice, cara. Assim, parece que eu. Pode ser um pouco enfadonho para você ficar vendo essas coisas, mas é muito cansativo. A quantidade de coisas que eu escrevi nessa aula. Então eu tenho que ser rápido, né? Daí, às vezes, corta de alguma apresentação minha. Então, o N aqui é construído usando esses três vetores da base. Né? O vetor T na N vai ser os três vetores de tensão, né? Que a gente já viu na aula passada, o sigma lá, associado nessas direções da base. E a gente vai ver o produto tensorial entre eles, né? Por exemplo, na verdade, ele define, né? Ele até usa esse símbolozinho aqui. Ele define que o tensor das tensões é isso aqui, certo? Tá lá na página 60. Isso aqui é uma definição. Então, tipo, de onde? É uma definição. Só aceita. E é óbvio que isso aqui tem uma soma escondida, né? Sempre que a gente vê I,
que vai ter aqui? Vai ter E na X, produto tensorial com E na X, mais, agora, todo mundo aí, Y e Z. Show! Então, essa expressão que a gente está vendo ali, esse cara aqui, assim, primeira coisa, não é uma multiplicação, né? O T é uma função da orientação do plano. Depende do EI na prática. O EI é a entrada. A gente obtém o tensor o vetor de tensão que vai atuar em cada uma dessas direções de EI, né? Ou seja, o T está em função de EI. O T está em função de EI. Beleza? O que é esse cara aqui? Como a gente chama ele, né? A gente poderia chamar ele de tração no plano normal a X. Né? Nós tínhamos sempre essa nomenclatura de normal, cisalhado, né? Etc. Ok? Então, no primeiro momento é isso. Beleza? Show de bola. Eu acho que por hoje é isso. Tinha mais umas coisas para completar aqui, mas a gente pode falar amanhã, beleza? Tá bom. Eu vou salvar todas essas muitas coisas que a gente fez hoje e vou te enviar, beleza? Beleza. E amanhã a gente complementa a aula. Mas foi bom, deu para ver praticamente tudo o índice, né? Agora a gente já viu todo o formalismo, agora a gente vai ver a aplicação nessa tua área aí, tá? Tá bom. Então, massa demais. Já dá para começar. Ó, e lembra o que eu te pedi, né? Muito importante de tarefa, você fazer essa coisa que está na segunda folha aqui, né? Dessa propriedade. Beleza? Pega umas matrizes aí e vai brincando. Show de bola. Então tá bom, a gente se fala amanhã, tá? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.